Perdão verdadeiro é um dos sentimentos mais nobres, mas também um dos mais difíceis de sentir, porque o perdão não pode ser da boca para fora e nem pode brotar num coração rancoroso, magoado e raivoso. O perdão verdadeiro só nasce quando o coração está reconciliado, tranquilo e sossegado com o motivo da dor. No episódio de hoje vamos abordar 4 pilares para que nós possamos viver diariamente o perdão em nossas vidas. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. E o primeiro pilar a ser abordado é ser perdoado por Deus. Sim, Deus vai perdoar seus erros se você der os passos necessários para ganhar o perdão. A Bíblia diz que Deus está sempre pronto a perdoar e que Ele perdoará amplamente. Quando Deus nos perdoa, nossos pecados são apagados, ou seja, Ele nos perdoa completamente. Veja só o que diz Atos dos Apóstolos no capítulo 3, verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Além disso, Deus nos perdoa de modo permanente, e Ele diz, não me lembrarei mais do seu pecado. Assim, Deus não fica repisando nossos erros para nos acusar ou nos punir vez após vez. Para receber esse perdão de Deus, siga esses simples passos. Reconheça que seu pecado violou os padrões de Deus. Pode ser que o que você fez também tenha magoado a outras pessoas, mas acima de tudo é preciso reconhecer que seu erro foi um pecado contra Deus, assim como Davi reconhece no Salmo de número 51, nos versos de 1 a 4, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Após isso, faça uma oração, confessando a Deus o seu pecado e dê meia volta, converta, em outras palavras, faça mudanças. Faça o que puder para corrigir o erro e consertar as coisas. E o segundo pilar para que possamos viver diariamente o perdão é perdoar-se a si mesmo. Perdoar-se a si mesmo é uma dádiva, mas às vezes pode ser ainda mais difícil perdoar os nossos erros do que os erros dos outros. Ter compaixão pelas nossas fraquezas e atitudes é mais difícil do que ter compaixão pelos outros. Nós temos a capacidade de sermos o nosso maior carrasco, e geralmente é o sentimento de culpa que nos impede de abrir o nosso coração e perdoar os nossos erros. Por isso, para exercer o perdão, é preciso se reconciliar com a vida, com as suas experiências, com as suas fraquezas. O perdão é capaz de lhe tirar o peso enorme da alma e deixá-lo leve para seguir o caminho de paz e felicidade. O próximo pilar para vivermos o perdão e todos os seus efeitos benéficos é liberar perdão ao próximo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versos 14 e 15, está escrito: Porque, se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. A palavra de Deus chama nossa atenção a todo instante para o fato de que precisamos perdoar as pessoas que nos tenham ofendido. Entretanto, precisamos entender que, sob a ótica do ser humano, a liberação do perdão é mais fácil em alguns casos e mais difícil em outros, e praticamente impossível
em outros tantos. Por quê? Porque as ofensas praticadas podem variar de caso para caso. As situações são diferentes e as feridas deixadas são individuais. Isto é, não dá para fazer uma relação do que é mais ou menos difícil de ser perdoado. Porém, apesar de tudo que foi dito até o momento, precisamos entender que o perdão não é uma opção, mas sim um mandamento para o cristão. E isso fica muito claro quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão que pecou contra ele. E sugere o número de até 7 vezes e recebe como resposta que deveria ser de 70 vezes 7. É fácil? Claro que não. Porém, é isso que Deus deseja de nós, que venhamos a desenvolver ao longo de nossa caminhada um caráter perdoador. E como quarto pilar para viver diariamente o perdão em sua vida é pedir perdão ao próximo. Bem, aqui as coisas ficam mais complicadas, pois se entender com Deus é mais fácil que com seres humanos aparentemente. Por quê? O Senhor Deus diz através de João, seu apóstolo, que não é possível alguém amar sinceramente a Deus e odiar ao próximo. Portanto, você pode saber agora se ama a Deus sinceramente. Basta refletir um pouco sobre o seu relacionamento com as pessoas. Há muitas intrigas? Se sim, qual o motivo? Você foi a principal causa? Seu jeito? Escolhas? Ou não? Você é de boa com a maioria das pessoas à sua volta e mantém a distância ideal daqueles que poderiam arranjar encrenca? Responder essas duas perguntas de maneira sincera irá ajudar você na análise. Acredito que seja impossível agradar a todo mundo, mas creio que é possível viver o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Quando ferir alguém ou perceber que você fez algo que a pessoa não gostou, entre em contato o mais rápido possível e peça perdão. Não precisa falar muito, apenas o necessário, algo do tipo, por favor, me perdoe. Cometemos erros a quase todo instante. A prática de pedir ou liberar perdão deve ser uma constante em nossa vida. Todos os nossos relacionamentos devem ser cercados por ele. Desenvolva esta prática. Siga essa sequência, siga esses pilares. Seja perdoado por Deus, reconheça os seus pecados, perdoe-se a si mesmo, libere perdão ao próximo e peça perdão ao próximo. E viva diariamente o perdão em sua vida, pois o perdão ele é curador e libertador e pode transformar toda a tua história e a história de todos que estão à sua volta para a honra e a glória do nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Até mais, em nome de Jesus.